Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre como construir hábitos melhores e, claro, quebrar aqueles que não nos servem. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, e a história pessoal dele, nossa, é o ponto de partida perfeito, né? Imagina só, tá lá no fim do ensino médio e leva uma tacada de beisebol bem no rosto. Pesadíssimo, um acidente feio mesmo. Nariz quebrado, múltiplas fraturas no crânio, as órbitas oculares estilhaçadas. Ele chegou a ficar em coma induzido. Nossa! E a recuperação, então, foi uma luta. Ele perdeu o olfato por um tempo, teve visão dupla, problemas de equilíbrio, levou meses só para conseguir andar em linha reta de novo, uma reviravolta, assim, brutal para qualquer jovem. Totalmente. E o mais interessante, para mim, é como ele conseguiu dar a volta por cima na faculdade, na Denison University. Não foi, tipo, traçando uma meta gigantesca e mirabolante. Foi o contrário. Ele decidiu focar em coisas minúsculas, hábitos bem pequenos. Exato. Coisas como manter o quarto arrumado, garantir as horas de sono, estudar um pouco todo dia, começar a fazer musculação de leve. Pequenos hábitos que, segundo ele mesmo conta, foram devolvendo a sensação de controle sobre a própria vida. E deu muito certo, né? Os resultados foram impressionantes. Ele não só se recuperou fisicamente, tipo, ganhou uns 13 quilos de massa muscular, Sim, ficou bem mais forte. como também teve uma ascensão incrível no time de beisebol. Saiu de um jogador que mal entrava em campo para se tornar o capitão e um dos principais atletas. E ainda por cima brilhou academicamente. Foi para o time da ESPN, Academical America, e ganhou a medalha do reitor, que é a maior honraria da universidade. Uma virada espetacular, sem dúvida. E essa jornada pessoal dele é basicamente a alma do livro. Por isso, nossa ideia aqui hoje não é só fazer um resumo, sabe? Queremos ir fundo, explorar as engrenagens por trás dessa filosofia. Como é que esses hábitos atômicos, essas mudanças que parecem insignificantes no dia a dia, podem gerar resultados gigantescos com o tempo? Vamos usar os conceitos do próprio livro para desvendar essa dinâmica. E é bom a gente pontuar uma coisa logo de cara. O livro não se propõe a ser uma pesquisa acadêmica, né? Ele mesmo diz que é mais um manual de operação. Claro, é todo baseado em ciência, ele cita biologia, neurociência, psicologia, até filosofia, mas o foco é muito na aplicação prática. Tipo um guia prático. Isso. E o interessante é que o autor meio que se tornou o livro, né? Ele viveu esses princípios na pele. A estrutura toda gira em torno do que ele chama de 4 leis da mudança de comportamento, que a gente vai explorar em detalhes. Perfeito. Então vamos começar pelos fundamentos. Por que essas mudanças tão pequenas fazem uma diferença tão grande? O exemplo que ele dá do ciclismo britânico é, uau, impressionante. Antes de 2003, a equipe britânica era, digamos, bem mediana para baixo. Mediana é bondade sua. Eles tinham um histórico de quase 100 anos de resultados medíocres, para não dizer ruins. Nenhum ciclista britânico tinha vencido o Tour de France em 110 anos de história. Que loucura! Chegou a um ponto que um grande fabricante europeu se recusou a vender bicicletas para a equipe. Tinham medo que associar a marca a um time tão sem expressão pudesse prejudicar as vendas. Era esse o nível. Nossa, aí entra em cena o Dave Brailsford em 2003 como novo diretor de performance. E ele trouxe uma filosofia diferente, que ele chamou de agregação de ganhos marginais. A ideia era simples, mas poderosa: melhorar apenas 1% em tudo que eles pudessem imaginar relacionado ao ciclismo. E quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Eles levaram isso ao extremo. Coisas óbvias, tipo redesenharam os cilindros para ficarem mais confortáveis, testaram diferentes tecidos para as roupas dos ciclistas em túneis de vento para ver qual era mais aerodinâmico. Passaram álcool nos pneus para melhorar a aderência. Exato. Mas foram muito além. Testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual acelerava mais a recuperação muscular. Contrataram um cirurgião para ensinar a maneira correta de lavar as mãos para reduzir a chance de pegar gripes e resfriados. Sério? Até isso. Sim. Otimizaram travesseiros e colchões específicos para cada atleta, para garantir a melhor noite de sono possível.
Chegaram a pintar o interior do caminhão de apoio da equipe de branco, Branco. Por quê? para conseguir identificar mais facilmente qualquer poeirinha ou sujeira que pudesse entrar nos mecanismos supersensíveis das bicicletas de competição e prejudicar o desempenho. Foi um nível de detalhe, assim, obsessivo. Parece exagero, mas os resultados falam por si. Foram absurdos. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, eles ganharam 60% das medalhas de ouro disponíveis no ciclismo de pista. 4 anos depois, em Londres, 2012, quebraram 9 recordes olímpicos e 7 mundiais. E no Tour de France, aquela competição que eles não venciam há mais de um século, Bradley Wiggins venceu em 2012, Chris Froome venceu em 2013, 2015, 2016 e 2017. Foram 5 vitórias britânicas em 6 anos. Uma década depois de Brailsford assumir, a conta era de 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas. É uma transformação inacreditável. Totalmente. E isso ilustra perfeitamente o poder desse 1%. Parece nada, né? Melhorar só 1% todo dia. Mas o livro mostra um gráfico, a figura 1, que é impactante. Se você melhora 1% todo dia durante um ano, ao final desse ano, você estará quase 38 vezes melhor do que começou. Uau! 38 vezes. É o poder do efeito composto. Agora, o contrário também é verdade. Se você piora 1% todo dia, em um ano você decai praticamente a zero. A analogia do avião é ótima. Se um avião decola de Los Angeles para Nova York e o piloto ajusta o nariz só 3,5 graus para o sul, uma mudança mínima no início. Quase imperceptível. Exato. Mas essa pequena mudança ao longo da viagem pelos Estados Unidos inteiros faz o avião pousar em Washington, D.C., em vez de Nova York. Um destino completamente diferente por causa de um pequeno ajuste inicial. E isso vale para tudo na vida, imagino. Produtividade, conhecimento. Tem aquela citação famosa do Warren Buffett, né? Que o conhecimento funciona como os juros compostos. Ele se acumula. Exatamente. O aprendizado de hoje constrói sobre o de ontem. Mas o negativo também se compõe. Pequenas doses diárias de estresse se acumulam. Pensamentos negativos repetidos podem levar a um estado mental bem ruim. É um princípio universal. Mas tem um porém aí, né? Muitas vezes a gente começa a fazer essas pequenas melhorias e não vê resultado nenhum por um bom tempo. Isso é frustrante. Ah, sim. Esse é um ponto crucial que o livro aborda. O platô do potencial latente, figura 2. É aquela fase em que você está se esforçando, está fazendo tudo certo, mas parece que nada acontece. Os resultados não aparecem. É o que ele chama de vale da desilusão. E por que isso acontece? O esforço está sendo em vão? Não, de jeito nenhum. O esforço não foi perdido. Ele estava se acumulando nos bastidores. Pense num cubo de gelo numa sala fria. Você começa a aumentar a temperatura. Menos 5 graus, menos 4, menos 3. Nada acontece com o gelo. A temperatura continua subindo. Menos 2, menos 1, 0 grau. Aí sim, ele começa a derreter. Ah, entendi. A mudança só ficou visível quando atingiu um certo limiar. Exatamente. Todo o aquecimento anterior foi necessário. Estava armazenando energia potencial. Outra analogia é a do terremoto. A tensão vai se acumulando nas placas tectônicas por anos, silenciosamente. Aí, de repente, um dia, pum, o terremoto acontece. Não foi só a tensão daquele último dia, foi toda a tensão acumulada. Lembrei daquela citação do Jacob Riis que o time de basquete San Antonio Spurs usa no vestiário. Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. No entanto, na 100ª martelada, ela se parte em duas. E eu sei que não foi aquela última martelada que fez isso, mas todas as que vieram antes. Isso muda totalmente a perspectiva sobre o esforço que parece inútil, né? Muda completamente. Você entende que o progresso muitas vezes é não linear. E isso nos leva a outra ideia muito forte do livro, a importância de esquecer as metas e focar nos sistemas. Espera aí, esqueci as metas. Como assim? Metas não são importantes para a gente saber onde quer chegar? Elas têm seu lugar, claro, para dar direção. Mas o livro argumenta que focar exclusivamente nas metas pode ser problemático por algumas razões. Primeiro, metas são, por natureza, temporárias. Você treina meses para uma maratona.
corre a maratona. E aí? A motivação, muitas vezes, some depois que a meta é atingida. Verdade. Aquele vazio pós-conquista. Exato. Segundo, metas criam um conflito, ou você atinge ou você falha. Isso pode restringir a felicidade. Você só se permite ser feliz se alcançar aquele resultado específico. Qualquer coisa menos que isso é um fracasso, é muita pressão. Entendi. E qual o terceiro ponto? Mas elas não dizem como chegar lá. Tanto os vencedores quanto os perdedores muitas vezes têm as mesmas metas. Quem quer jogar uma final de campeonato não tem a meta de perder, certo? A diferença fundamental não está na meta, mas sim nos sistemas que cada um implementa para chegar lá. Então, o que são esses sistemas? Sistemas são os processos, as rotinas, os hábitos diários que você segue e que, no final das contas, te levam aos resultados desejados. Se você é um técnico, sua meta é ganhar o campeonato. Seu sistema é como você recruta jogadores, como conduz os treinos, como planeja os jogos. Faz sentido. Então, o foco deveria ser mais no processo do dia a dia do que no resultado final. Essa é a ideia central, porque se você tem um bom sistema, os resultados tendem a vir naturalmente como consequência. E focar num sistema traz outras vantagens. Você sente satisfação a cada vez que executa o processo, não só quando, e se, atingir a meta. E um bom sistema permite múltiplas formas de sucesso, não apenas aquela definida pela meta inicial. Tem uma frase de impacto no livro sobre isso, né? Tem. Você não sobe para atingir o nível de seus objetivos. Você desce ao nível de seus sistemas. Ou seja, seus resultados atuais são um reflexo direto dos seus sistemas atuais. Para mudar os resultados, você precisa mudar os sistemas. Profundo isso. E como essa ideia de sistema se conecta com a nossa identidade, com quem a gente acredita que é? O livro fala de 3 níveis ou camadas de mudança de comportamento. Sim, ele usa a metáfora da cebola. A camada mais externa são os resultados. O que você obtém? Perder peso, publicar um livro, ganhar um campeonato. A camada intermediária são os processos. O que você faz? Sua rotina na academia, sua prática de escrita diária, seu regime de treinos. E a camada mais interna, o núcleo? É a identidade. Quem você acredita que é? Suas crenças sobre si mesmo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. O livro argumenta que a forma mais profunda e duradoura de mudança de comportamento é quando ela acontece no nível da identidade. Dá um exemplo prático dessa diferença. Claro, pense em 2 pessoas tentando parar de fumar. Quando oferecem um cigarro para a primeira, ela diz: "Não, obrigado, estou tentando parar de fumar." Ela ainda se vê como fumante, mas está tentando mudar um comportamento, processo. Ok. E a segunda pessoa? A segunda pessoa, quando oferece um cigarro, diz: "Não, obrigado, eu não fumo." Percebe a diferença? Total. A segunda já mudou a identidade dela. Ela não é mais uma fumante tentando parar. Ela é uma não fumante. Exatamente. A mudança de identidade é muito mais poderosa. Por quê? Porque temos uma necessidade psicológica profunda de sermos consistentes com a nossa identidade. Uma vez que você adota uma identidade, sou uma pessoa saudável, sou um escritor, sou um bom aluno, você sente uma pressão interna para agir de acordo com essa crença. Isso explica por que certas crenças limitantes são tão difíceis de quebrar, né? Tipo, eu não sou bom com nomes, eu não sou uma pessoa matutina, eu sou péssimo em matemática. A gente acaba agindo de acordo com essas crenças. Perfeitamente. Sua identidade atual molda seus hábitos atuais. Se você acredita que não é uma pessoa matutina, vai ser muito mais difícil criar o hábito de acordar cedo. Faz todo sentido. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Como a gente muda essa identidade? Parece algo tão fixo. Parece, mas não é. O livro propõe um processo simples de 2 etapas. Primeiro, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Quais são seus princípios e valores? Quem você deseja se tornar? Ok, ter clareza sobre a identidade desejada. E o segundo passo? Segundo, prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. A sua identidade emerge dos seus hábitos. Você não nasce com crenças pré-definidas. Elas são construídas ao longo do tempo, através das suas ações. Cada pequena ação que você toma é como um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Um voto? Como assim? Se você vai à academia mesmo quando não está com vontade, você deu um voto para a identidade de sou alguém disciplinado.
Se você estuda 1 hora todo dia, dê um voto para sou um estudante dedicado. Se você escreve uma página, dê um voto para sou um escritor. Entendi. Cada ação reforça ou enfraquece a identidade que a gente quer construir. Exato. Essas pequenas vitórias, esses pequenos votos, acumulam-se ao longo do tempo e fornecem evidências para o seu cérebro de que você é aquele tipo de pessoa. O autor conta como ele se tornou escritor. Ele começou escrevendo artigos pequenos 2 vezes por semana. Cada artigo publicado era um voto. Com o tempo, as evidências se acumularam e ele passou a se identificar como escritor. Tem aquele exemplo da amiga dele que perdeu muito peso também, né? Sim, ela começou a se perguntar antes de cada ação: o que uma pessoa saudável faria? Uma pessoa saudável pegaria o elevador ou a escada? Pediria a salada ou a batata frita? Essa pergunta simples ajudou a guiar as ações dela na direção da identidade que ela queria construir. Porque eles têm o poder de mudar as nossas crenças sobre nós mesmos. É isso. Na mosca. É a forma mais eficaz de mudar quem você acredita que é. E essa mudança interna é a base para qualquer transformação duradoura. Fantástico. Isso estabelece uma base muito sólida. Agora, como a gente efetivamente constrói esses hábitos melhores na prática? O livro organiza isso em 4 leis, certo? Que se baseiam em como os hábitos funcionam no nosso cérebro. Exatamente. Para entender as leis, precisamos primeiro entender o ciclo do hábito. Tem um experimento bem antigo, lá de 1898, de um psicólogo chamado Edward Thorndike, que ajuda a ilustrar isso. Ah, o experimento com os gatos na caixa quebra-cabeça? Esse mesmo. Ele colocava gatos dentro de caixas de onde eles só podiam escapar acionando uma alavanca ou um mecanismo. No início, os gatos ficavam agitados, miando, arranhando, até que, por acaso, esbarravam na alavanca e a porta abria. E aí ele colocava o gato de volta na caixa. Isso, e repetiu o processo. O que ele observou foi que, a cada tentativa, os gatos cometiam menos erros, ações que não levavam à fuga e encontravam a solução, a alavanca, cada vez mais rápido. Eles estavam aprendendo. E qual foi a conclusão dele? Ele formulou o que ficou conhecido como a lei do efeito. Comportamentos seguidos de consequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis tendem a não se repetir. Basicamente, o cérebro aprende a repetir ações que trazem recompensa. Faz sentido. E como isso evoluiu para o modelo atual do ciclo do hábito? O modelo que o James Clear usa, baseado em décadas de pesquisa, descreve o ciclo do hábito em 4 estágios simples: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Vamos detalhar cada um. O que é o estímulo? O estímulo, ou gatilho, é informação que o cérebro percebe e que prevê uma recompensa. Pode ser um cheiro, um som, uma visão, um local, uma hora do dia, uma emoção. É o que inicia o ciclo. Tipo o cheiro de café pela manhã? Perfeito. Aí vem o desejo ou anseio. O estímulo gera um desejo que é a força motivadora por trás de todo o hábito. Não é o hábito em si que a gente deseja, mas a mudança de estado que ele proporciona. Você não deseja o ato de fumar um cigarro. Você deseja o alívio do estresse que ele traz, ou que você acredita que traz. Você não deseja ligar a TV, deseja o relaxamento ou entretenimento. Entendi. O desejo é a vontade de mudar o estado atual. E a resposta? Pensamento. A resposta só acontece se a motivação, desejo, for alta e o atrito associado à ação for baixo. Se for muito difícil, você provavelmente não vai fazer. E por fim, a recompensa. A recompensa é o objetivo final do hábito. Ela satisfaz o desejo inicial e ensina ao cérebro quais ações valem a pena ser lembradas e repetidas no futuro. Se a experiência não for recompensadora, o ciclo não se fecha e o hábito não se forma. Então, estímulo, desejo, resposta, recompensa. Esse ciclo se repete o tempo todo. O tempo todo, para centenas de hábitos que temos. O livro divide esse ciclo em 2 fases. A fase do problema, estímulo e desejo, quando você percebe algo e quer mudar, e a fase da solução, resposta e recompensa, quando você age e satisfaz o desejo. O exemplo da tabela no livro é ótimo. Acordar, estímulo. Querer se sentir alerta, desejo. Beber café, resposta. Sentir-se alerta, recompensa.
E como as 4 leis se encaixam nesse ciclo para ajudar a gente a mudar o comportamento? É uma conexão direta e muito elegante. Cada lei corresponde a um estágio do ciclo e oferece uma alavanca para a gente agir. A primeira lei, torne-o claro, está associado ao estímulo. A segunda lei, torne-o atraente, está associado ao desejo. A terceira lei, torne-o fácil, está associada à resposta. E a quarta lei, torne-o satisfatório, está associada à recompensa. Ah, que legal. Então, para criar um bom hábito, a gente tem que mexer nessas 4 alavancas. Deixar o gatilho óbvio, fazer o desejo ser forte, facilitar a ação e garantir que a recompensa seja boa. Exatamente. E para quebrar um mau hábito, a gente usa as inversões dessas leis. Torná-lo invisível, estímulo, desinteressante, desejo, difícil, resposta e insatisfatório, recompensa. É um framework bem completo. Antes de entrar em cada lei, tem um ponto interessante que o livro levanta: o paradoxo dos hábitos. Muita gente acha que ter rotina e hábitos restringe a liberdade, mas ele argumenta o contrário. Sim, é contraintuitivo, mas faz muito sentido. Quando você não tem bons hábitos estabelecidos financeiros, de saúde, de estudo, de organização, você acaba gastando muito mais tempo e energia mental tomando decisões básicas repetidamente. O que eu como hoje? Devo treinar agora ou depois? Como vou pagar essa conta? Verdade. Ter hábitos automatiza essas decisões. Exato. Bons hábitos liberam sua mente para focar em problemas mais complexos, em criatividade, em novos desafios. Eles criam uma base sólida que te dá mais liberdade, não menos. A disciplina, nesse sentido, é uma forma de liberdade. Ótimo ponto. Agora sim, vamos mergulhar na primeira lei, torne-o claro. Como a gente faz para tornar os estímulos dos nossos hábitos mais óbvios? O primeiro passo fundamental é a consciência. Muitos dos nossos hábitos diários são tão automáticos que a gente nem percebe os estímulos que os disparam. A gente pega o celular sem nem saber por quê, abre a geladeira quando nem está com fome. A gente funciona no piloto automático, né? Muito. Tem aquela história no livro da paramédica experiente que, ao visitar o sogro num jantar, percebeu algo sutil na aparência dele, um padrão diferente na distribuição de sangue no rosto, e insistiu para que ele fosse para o hospital. Diagnóstico: artéria bloqueada à beira de um ataque cardíaco. Ela viu um estímulo que ninguém mais viu porque o cérebro dela estava treinado para isso. Uau! E os analistas militares que identificam mísseis inimigos como um pontinho quase invisível no radar. É o mesmo princípio. Exato. O cérebro é uma máquina preditiva incrível. Com a experiência, ele aprende a destacar os estímulos que importam no meio de um mar de informações, e faz isso de forma quase totalmente não consciente. Mas, para mudar um hábito, a gente precisa trazer essa operação do inconsciente para o consciente. Como dizia Carl Jung, até que você transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você chamará isso de destino. Forte. E quais ferramentas o livro sugere para aumentar essa consciência? 2 bem práticas. A primeira é o sistema japonês de segurança chamado Apontar e Falar, Shisakanko. Os funcionários das ferrovias, por exemplo, apontam para os sinais e falam em voz alta o estado deles. Sinal verde. Parece bobo, mas reduz erros em até 85% e acidentes em 30%. E como aplicar isso na vida pessoal? Verbalizando suas ações. O autor conta que a esposa dele, ao sair de casa, aponta e fala: peguei minhas chaves, peguei minha carteira, peguei meu celular. Marido beijado. Ajuda a não esquecer nada. Você pode fazer o mesmo para tomar consciência de um mau hábito. Estou prestes a comer este biscoito, mas não estou com fome. Comê-lo vai me fazer sentir culpada depois. Só o ato de verbalizar já quebra o automatismo. Interessante. E a outra ferramenta? É a avaliação de hábitos, Habit Scorecard. Simplesmente fazer uma lista de todos os seus hábitos diários, desde acordar até dormir. E aí, classificar cada um. É um hábito positivo, plus, negativo, menos, ou neutro, igual, para os seus objetivos. Tipo, plus acordar às 6, menos checar redes sociais na cama, igual escovar os dentes. Exato. O objetivo inicial não é nem mudar nada, é só tomar consciência do que você realmente faz ao longo do dia, sem julgamento.
Você pode se surpreender com a quantidade de hábitos automáticos que nem percebia. Ok, consciência é o primeiro passo. Mas como transformar essa consciência em ação planejada? O estímulo precisa ser claro no tempo e no espaço certo. Perfeito. E aí entram duas estratégias poderosíssimas. A primeira é a intenção de implementação. Lembra da fórmula? Lembro. Eu irei comportamento às hora em local. Essa mesma. O livro cita um estudo britânico sobre exercícios físicos feito em 2001. Dividiram as pessoas em 3 grupos. O grupo 1 era o controle. Só pediram para registrar os exercícios. O grupo 2, além de registrar, recebeu informações sobre os benefícios, para aumentar a motivação. E o grupo 3? O grupo 3 recebeu a mesma informação motivacional, mas pediu-se que completassem a frase: durante a próxima semana, eu irei participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos em dia, às hora, em local. E os resultados? Impressionantes. Nos grupos 1 e 2, cerca de 35 a 38% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez por semana. No grupo 3, que usou a intenção de implementação, 91%. Uau, mais que o dobro. Por que funciona tão bem? Porque transforma uma intenção vaga, quero me exercitar mais, num plano de ação concreto. Define exatamente quando e onde o comportamento vai acontecer. Isso cria um gatilho claro no tempo e espaço, eliminando a ambiguidade e a necessidade de decidir na hora. Faz muito sentido. E a outra estratégia ligada a estímulos claros é o empilhamento de hábitos. Sim, essa se baseia num fenômeno chamado efeito Diderot. Conta a história do filósofo Denis Diderot, que ganhou um roupão novo e elegante de presente. O roupão era tão bonito que começou a destoar do resto da decoração modesta do escritório dele. E aí ele começou a comprar coisas novas para combinar com o roupão? Exatamente. Comprou uma escrivaninha nova, depois uma cadeira, um tapete. Quando viu, tinha trocado quase tudo. A moral da história é que um comportamento muitas vezes leva ao próximo. Comprar uma coisa leva a comprar outra que combine. Um hábito puxa o outro. Entendi a lógica. E como usar isso para criar bons hábitos? A fórmula do empilhamento de hábitos é: depois de hábito atual, eu irei novo hábito. Você âncora o novo hábito desejado num hábito que você já faz todos os dias automaticamente. Dá uns exemplos práticos. Depois de tomar meu café da manhã, hábito atual, eu irei meditar por 1 minuto, novo hábito. Ou, depois de tirar meus sapatos ao chegar em casa, hábito atual, eu irei fazer 10 flexões, novo hábito. Ah, legal. O hábito antigo funciona como gatilho, claro, para o novo hábito. Perfeito. A chave é escolher um hábito atual que seja muito específico e que aconteça com a frequência desejada para o novo hábito. Você pode fazer uma lista dos seus hábitos atuais, escovar os dentes, arrumar a cama, almoçar, e dos momentos fixos do seu dia, ao acordar, antes de dormir, ao sair do trabalho, para encontrar bons pontos de ancoragem. Muito bom. Falamos de clareza no tempo e no plano, mas e a clareza no espaço? O ambiente onde a gente vive e trabalha influencia muito nossos hábitos, né? Influencia absurdamente. É o que o livro chama de design de ambiente. A gente tende a pensar que nossas escolhas são todas conscientes e racionais. Mas somos profundamente afetados pelo contexto. Lembra do estudo na lanchonete do Hospital Massachusetts General? Aquele da Annie Thorndike. Esse mesmo. Eles queriam incentivar as pessoas a beberem mais água e menos refrigerante, mas sem dar palestras ou tentar mudar a motivação delas. Sabe o que fizeram? Só mudaram a disposição das bebidas, né? Exatamente. Colocaram garrafas de água em todas as geladeiras de bebidas, antes só tinha refrigerante, e adicionaram cestas com água perto dos caixas. Resultado? Nos 3 meses seguintes, as vendas de refrigerante caíram 11% e as de água aumentaram 25%, só mudando a arquitetura da escolha. Incrível! Sem precisar convencer ninguém. É o poder do ambiente. A gente escolhe produtos no supermercado muito mais por onde eles estão posicionados, na altura dos olhos, nas pontas de gôndola, do que por uma análise racional. O ambiente é como uma mão invisível que guia nosso comportamento. Tem até uma equação famosa na psicologia, de Kurt Lewin. Comportamento, B, é uma função da pessoa, P, e do seu ambiente, E. B igual a F de P, E.
E por que o ambiente visual é tão poderoso? Porque a visão é de longe nosso sentido dominante. Temos cerca de 10 milhões de receptores sensoriais dedicados à visão e estima-se que quase metade dos recursos do cérebro sejam usados no processamento visual. Por isso, estímulos visuais são catalisadores potentíssimos de comportamento. Então a dica prática é: torne os estímulos visuais dos seus bons hábitos óbvios e visíveis no seu ambiente. Exatamente. Quer comer mais fruta? Deixe uma fruteira à vista na bancada, não escondida na gaveta da geladeira. Quer lembrar de tomar um remédio? Deixe ao lado da cafeteira ou da escova de dentes. Quer se exercitar de manhã? Deixe a roupa de ginástica, o tênis e a garrafa d'água prontos do lado da cama na noite anterior. Tem outros exemplos disso no livro. Vários. Um estudo na Holanda descobriu que casas onde o medidor de energia era visível na entrada principal consumiam 30% menos energia do que casas onde ele ficava escondido no porão. A simples visibilidade do consumo levava à mudança de comportamento. E o adesivo da mosca nos mictórios do aeroporto de Amsterdã. Clássico. Colocar um adesivo de uma mosquinha preta dentro de cada mictório deu aos homens algo para mirar, tornando a tarefa mais engajadora. Resultado, redução de 80% nos respingos e de 8% nos custos de limpeza do banheiro. Uma pequena mudança visual com impacto real. Que demais! E o contexto, o lugar onde a gente faz as coisas também importa, né? Tipo, é mais fácil trabalhar no escritório e relaxar em casa. Totalmente. Nossos hábitos, muitas vezes, ficam associados a um contexto específico. Você pode ter o hábito de comer pipoca só no cinema, ou de ser super produtivo na biblioteca, mas não em casa. Por isso, uma dica poderosa é: tente dar a cada cômodo ou espaço um uso principal. Um espaço, um uso. Para não misturar os estímulos. Exato. Se você trabalha, come, assiste TV e relaxa no mesmo sofá, os estímulos ficam confusos. É mais difícil se concentrar para trabalhar ou relaxar de verdade. O autor conta que só conseguiu focar na escrita do livro quando mudou o escritório para um cômodo separado. Se não tiver como ter cômodos separados, tente delimitar zonas dentro de um mesmo espaço. E mudar de ambiente pode ajudar a mudar de hábito. Pode ser muito eficaz. É mais fácil construir novos hábitos num ambiente novo, porque você não está lutando contra os gatilhos antigos. Mudar de casa, de cidade, ou até mesmo reorganizar completamente um cômodo pode ser uma ótima oportunidade para redefinir seus hábitos. Isso me lembra o ponto sobre o segredo do autocontrole. Não é bem o que a gente pensa, né? Pois é. A gente tende a admirar pessoas que parecem ter uma força de vontade de ferro, que resistem bravamente às tentações. Mas o livro argumenta que o autocontrole é superestimado. As pessoas que parecem ter mais autocontrole, na verdade, são aquelas que são melhores em estruturar suas vidas de forma a não precisar usá-lo com frequência. Como assim? Elas passam menos tempo em situações tentadoras. Elas usam as estratégias que a gente falou, tornam os estímulos dos maus hábitos invisíveis, redesenham o ambiente. É mais fácil evitar a tentação do que resistir a ela. O estudo com soldados americanos que voltaram do Vietnã ilustra isso bem, né? Muito bem. Durante a guerra, num ambiente estressante e com fácil acesso à droga, cerca de 15 a 20% dos soldados americanos se tornaram viciados em heroína. Era uma epidemia. Havia um medo enorme de que, ao voltarem para casa, milhares de viciados inundariam o país. Mas não foi o que aconteceu, certo? Surpreendentemente não. Um estudo da pesquisadora Lee Robbins acompanhou esses soldados. Apenas 5% deles voltaram a ser viciados dentro de um ano após o retorno, e só 12% tiveram recaída em 3 anos. A grande maioria simplesmente abandonou o vício ao mudar de ambiente. Que contraste com a taxa de recaída de viciados comuns que voltam para o mesmo ambiente depois da reabilitação, que chega a 90%. Exato. Isso sugere que o vício não é apenas uma falha moral ou falta de força de vontade. O ambiente e os estímulos associados a ele desempenham um papel gigantesco. Mudar o parque de diversões foi a chave para muitos daqueles soldados. Então, a lição prática é: em vez de tentar ser um herói da força de vontade, seja um arquiteto inteligente do seu ambiente. O autocontrole é uma estratégia de curto prazo e é finito.
Cansa. Otimizar o ambiente é uma estratégia de longo prazo, muito mais confiável. Nossos hábitos são frequentemente disparados por estímulos específicos no nosso contexto. Se você remove o estímulo, o hábito muitas vezes nem chega a ser iniciado. Tem aquele exemplo da terapeuta que só fumava quando andava a cavalo. Sim, ela conseguiu parar de fumar em todas as outras situações, mas o estímulo de montar o cavalo era tão forte que disparava o desejo automaticamente. Os maus hábitos podem ser autocatalíticos. Você se sente mal, aí come junk food para se sentir melhor, estímulo, resposta, recompensa temporária, aí se sente culpado por ter comido, novo estímulo, aí come mais. Um ciclo vicioso alimentado por estímulos. E esses estímulos podem ser muito sutis, né? Aquela pesquisa que mostrou a foto de cocaína por apenas 33 milissegundos. Incrível, né? Tempo insuficiente para a consciência registrar, mas foi o bastante para ativar o desejo no cérebro dos viciados e liberar dopamina. Isso mostra como somos vulneráveis aos estímulos, mesmo sem perceber. Então, para resumir a primeira lei e sua inversão, para construir um bom hábito, torne o estímulo claro, óbvio, visível. Use intenções de implementação, empilhamento de hábitos e design de ambiente. Para quebrar um mau hábito, torne o estímulo invisível, reduza a exposição aos gatilhos, tire o celular do quarto, cancele assinaturas de e-mail marketing tentadoras, pare de seguir contas que te geram inveja. Perfeito. Otimizar o ambiente é o caminho. Ótimo. Vamos então para a segunda lei. Torne-o atraente. Depois que o estímulo é percebido, precisamos sentir o desejo, a vontade de agir. Como a gente faz um hábito ser mais desejável? Aqui a gente entra no campo da motivação e da recompensa antecipada. O livro começa com os exemplos fascinantes do mundo animal, dos estudos do etólogo Nico Tinbergen. Ah, o das gaivotas prateadas! Esse mesmo. Os filhotes de gaivota têm um instinto de bicar um ponto vermelho no bico dos pais para receber comida. Tinbergen descobriu que, se ele apresentasse um bico falso, só um pedaço de pau com 3 pontos vermelhos, os filhotes ficavam alucinados, bicando aquilo freneticamente mais do que bicavam o bico real dos pais. Que estranho. E teve o dos ovos também, né? Sim, gansos têm um instinto de rolar ovos que saem do ninho de volta para dentro. Tinbergen colocou um ovo de ganso normal e um ovo gigante falso de gesso pintado perto do ninho. O ganso ignorou o próprio ovo e tentou desesperadamente rolar o ovo gigante falso para o ninho, mesmo sendo grande demais. E ele até criou um gênero musical que os gansos machos preferiam a uma fêmea real. O que esses exemplos mostram? Eles ilustram o conceito de estímulo supranormal, uma versão exagerada de um estímulo natural que dispara uma resposta mais forte do que o estímulo original. Nosso cérebro evoluiu para responder a certas características que sinalizavam sobrevivência e reprodução, mas essas respostas podem ser hackeadas. E como isso se aplica aos humanos modernos? Pense na junk food. Nosso cérebro evoluiu num ambiente de escassez, então ele foi programado para valorizar intensamente sal, açúcar e gordura, que eram fontes ricas de energia e difíceis de encontrar. Hoje, vivemos num ambiente de abundância calórica. E a indústria alimentícia cria produtos que são estímulos supranormais para esses desejos ancestrais? Exatamente. Engenheiros de alimentos trabalham para encontrar o ponto de felicidade, bliss point, a combinação perfeita de sal, açúcar, gordura e textura. A tal da oro-sensação que maximiza nosso prazer e desejo, muito além do que encontraríamos na natureza. O neurocientista Stefan Guyanet diz: nós ficamos muito bons em acionar nossos próprios gatilhos. É uma corrida armamentista pela nossa atenção e desejo. E a tendência é piorar. Provavelmente. As recompensas do futuro, comida mais saborosa, entretenimento mais viciante, validação social mais intensa nas redes, tendem a ser ainda mais atraentes que as de hoje. Precisamos entender o mecanismo por trás desse desejo para poder gerenciá-lo. E qual é o mecanismo cerebral-chave aí? A dopamina, certo? A dopamina é central. O livro cita os experimentos clássicos de Olds e Milner nos anos 50. Eles descobriram que ratos com eletrodos implantados numa certa área do cérebro, o sistema de recompensa,
rico em dopamina, apertavam uma alavanca milhares de vezes para receber uma pequena estimulação elétrica ali. Preferiam isso a comer ou beber. E o que acontece quando a dopamina é bloqueada? Experimentos posteriores mostraram que, se você bloqueia a liberação de dopamina em ratos, eles perdem completamente a vontade de viver. Param de comer, de beber, de acasalar, de interagir. É como se a motivação desaparecesse. Mas eles ainda sentem prazer se a recompensa for dada diretamente? Curiosamente, sim. Se colocam açúcar na boca deles, eles mostram sinais de gostar. O que a falta de dopamina elimina não é o gostar, é o querer, o desejo. Sem desejo, não há ação. E quando a dopamina é aumentada artificialmente? Aí o desejo dispara. Ratos com dopamina aumentada enfiam o nariz numa caixa para sentir um cheiro associado à comida 800 vezes por hora. Para comparar, o jogador compulsivo de caça-níqueis puxa a alavanca umas 600 vezes por hora. A dopamina turbina a busca pela recompensa. Então a dopamina não é só sobre sentir prazer. É sobre o que nos leva a buscar o prazer. Exatamente. A dopamina está envolvida em muito mais coisas. Motivação, aprendizado, memória, atenção, até na sensação de punição e no controle motor. E o ponto crucial que o livro destaca, figura 9, é: a dopamina não sobe só durante a recompensa. Ela sobe principalmente antes, na antecipação da recompensa. Ah, então é a expectativa do prazer que nos move. Sim, é a antecipação que nos impulsiona a agir. O desejo é mais forte que o gostar. É por isso que a promessa de uma experiência pode ser mais atraente que a experiência em si. Pensar nas férias pode ser melhor que as férias. A antecipação do fim de semana nos ajuda a passar pela quinta e sexta-feira. Que insight poderoso! Como a gente pode usar isso para tornar nossos bons hábitos mais atraentes, se a recompensa deles é geralmente demorada? A gente pode roubar um pouco da atratividade de hábitos que a gente já quer fazer. A técnica-chave aqui é o empacotamento de tentações, o Temptation Bundling. O exemplo do estudante irlandês de engenharia Ronan Byrne é ótimo para isso. Genial, né? Ele gostava de assistir Netflix, mas sabia que precisava se exercitar mais. O que ele fez? Hackeou a bicicleta ergométrica dele e a conectou à TV e ao computador. A Netflix só funcionava se ele estivesse pedalando numa certa velocidade. Se ele diminuísse o ritmo ou parasse, a Netflix pausava. Ele juntou uma tentação, Netflix, com o hábito necessário, pedalar. Exatamente. Isso se baseia no princípio de Premack, que diz que comportamentos mais prováveis, que você já gosta de fazer, podem ser usados para reforçar comportamentos menos prováveis, que você precisa fazer. E tem uma fórmula para combinar isso com o empilhamento de hábitos, né? Tem sim. Fica bem poderoso. 1. Depois de hábito atual, eu irei hábito que preciso. 2. Depois de hábito que preciso, eu irei hábito que quero. Dá um exemplo. Ok. Digamos que você quer criar o hábito de praticar gratidão, preciso. Mas adora ler as notícias pela manhã, quero. Seu hábito atual é tomar café. Ficaria 1. Depois de tomar o meu café hábito atual, eu irei pensar em uma coisa pela qual sou grato, hábito que preciso. 2. Depois de pensar na gratidão, hábito que preciso, eu irei ler as notícias, hábito que quero. Outro exemplo. Preciso fazer ligações de vendas, mas quero assistir o meu time jogar. 1. Depois de voltar do almoço, hábito atual, eu farei 3 ligações de vendas, hábito que preciso. 2. Depois de fazer as 3 ligações, hábito que preciso, eu irei checar os resultados esportivos, hábito que quero. Entendi. A recompensa, o hábito que quero, se torna um motivador para o hábito que preciso. Com o tempo, você pode até começar a ansiar por fazer as ligações, porque sabe que a sobremesa vem depois. Exatamente. Você associa o hábito necessário com uma experiência positiva. Individual, o livro fala muito sobre como o nosso meio social influencia o que achamos atraente. A família, os amigos, a cultura. Isso é fundamental. Somos animais profundamente sociais. O desejo de pertencer, de ser aceito pelo grupo, é uma das nossas motivações mais fortes. Ser expulso da tribo nos tempos ancestrais era praticamente uma sentença de morte. Darwin já dizia que a colaboração e a afiliação social foram chaves para a nossa sobrevivência. E como isso molda nossos hábitos? Nós tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos principais. 1. Os mais próximos. Nossa família, nossos amigos, as pessoas com quem convivemos diariamente.
A proximidade física e social tem um impacto enorme. Estudos mostram que se seu amigo se torna obeso, sua chance de se tornar também aumenta significativamente. Se seu cônjuge para de fumar, sua chance de parar também aumenta. Nossa, a influência é forte mesmo. Muito. A história das irmãs Pulgar é um exemplo extremo disso. O pai, Laszlo Pulgar, acreditava que gênios não nascem, são feitos. Ele decidiu criar gênios do xadrez e, junto com a esposa Clara, educou as 3 filhas em casa com um foco obsessivo em xadrez desde muito cedo. E o resultado? Extraordinário. Susan se tornou o grande mestre, Sofia foi campeã mundial juvenil e derrotou vários grandes mestres. E Judith é considerada por muitos a maior jogadora de xadrez de todos os tempos. Chegou a ser top 10 do mundo entre homens e mulheres. A cultura familiar tornou o estudo intenso do xadrez algo normal e até atraente para elas. Que história! Qual a lição prática disso? Junte-se a uma cultura onde o comportamento que você deseja ter já é o comportamento normal. Quer ler mais? Entre num clube do livro. Quer ficar mais em forma? Faça amizade com pessoas que já treinam regularmente ou entre numa academia com uma comunidade forte. Se você já tiver algo em comum com o grupo, além do hábito desejado, melhor ainda. A identidade compartilhada do grupo reforça sua identidade pessoal. Ok, imitamos os mais próximos. Qual o segundo grupo? 2. A maioria. Temos uma pressão fartíssima para nos conformarmos com as normas do nosso grupo social, para fazer o que todo mundo faz. Tem um estudo famoso com chimpanzés que mostra isso. Um chimpanzé aprendeu um método eficaz para conseguir comida, mas quando foi colocado num grupo onde todos usavam o método ineficaz, ele abandonou o método bom e adotou o ruim, só para se encaixar. Sério? Preferiu errar com a multidão? Exato. E nós humanos fazemos isso o tempo todo. Preferimos estar errados com a multidão a estarmos certos sozinhos. Mudar hábitos que vão contra a sua tribo é muito difícil, porque ameaça sua conexão social. Por outro lado, adotar hábitos que te ajudam a se encaixar no grupo é muito atraente. Entendi. E o terceiro grupo que imitamos? 3. Os poderosos. Buscamos poder, prestígio, status. É natural. Por isso tendemos a imitar os comportamentos das pessoas que consideramos bem-sucedidas, admiradas ou que têm status elevado em alguma área. Se vemos alguém que admiramos fazendo algo, aquilo se torna mais atraente. Então, o ambiente social molda profundamente o que consideramos normal, desejável e atraente. Com certeza. Ele programa nossas expectativas e desejos. Falando em desejos, o livro também sugere que a gente precisa entender as causas mais profundas por trás dos nossos maus hábitos, não só o desejo superficial. Sim, é um ponto importante. Nossos hábitos modernos são, muitas vezes, versões atualizadas de desejos ancestrais que foram fundamentais para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o desejo aparente pode ser quero comer tacos ou quero checar o Instagram. Mas o motivo subjacente, mais profundo, pode ser preciso obter comida para sobreviver ou preciso me conectar socialmente e obter aprovação. E quais são esses motivos universais que nos movem? O livro lista alguns baseados na evolução: conservar energia, obter comida e água, encontrar amor e reproduzir, conectar-se e criar laços com outros, ganhar aceitação e aprovação social, reduzir a incerteza, alcançar status e prestígio. Praticamente todos os nossos hábitos podem ser rastreados até um desses motivos fundamentais. E por que entender isso ajuda a mudar o hábito? Porque os hábitos são, na verdade, associações que nosso cérebro faz entre um estímulo e a previsão de que seguir um certo comportamento vai satisfazer um desses motivos subjacentes. Quando você vê um semáforo verde, estímulo, seu cérebro prevê que acelerar, resposta, vai te levar mais rápido ao seu destino, satisfaz o motivo de conservar energia a tempo. Essa previsão gera o desejo de acelerar. E essa previsão pode ser diferente para cada pessoa. Totalmente. A interpretação do estímulo é subjetiva, baseada nas suas experiências passadas. Ver um cigarro pode gerar um desejo intenso num fumante, previsão de alívio do estresse, e repulsa numa pessoa que odeia fumaça, previsão de desconforto. A ação é precedida por uma previsão, e essa previsão é que gera o sentimento, desejo ou aversão. Então, o desejo é essa sensação de que algo está faltando,
uma lacuna entre o estado atual e um estado futuro desejado e previsto. Exato. E a chave para tornar um hábito atraente ou desinteressante é reprogramar essas previsões e associações no nosso cérebro. Como fazer isso na prática? Uma técnica é reformular seus hábitos. Em vez de encarar um hábito difícil como um fardo, associe-o a experiências e sentimentos positivos, mude a linguagem interna. Em vez de eu tenho que acordar cedo para trabalhar, pense eu consigo acordar cedo para ter um início de dia produtivo. Em vez de eu tenho que fazer ligações de vendas, pense eu consigo entrar em contato com potenciais clientes para ajudar a resolver os problemas deles. Mudar a perspectiva de obrigação para oportunidade. Isso. O livro dá o exemplo de um homem que usava a cadeira de rodas e dizia: eu não estou confinado à minha cadeira de rodas, eu sou libertado por ela. Se não fosse por ela, eu estaria preso na cama. É uma mudança poderosa de perspectiva. Pense nos benefícios, não nos custos. Exercício não é só sofrimento, é ganhar resistência e saúde. Economizar não é só sacrifício, é construir liberdade financeira futura. Outra dica é criar um ritual de motivação. Sim, associar um hábito difícil com algo que você já gosta muito pode ajudar a contaminar o hábito com os sentimentos positivos. O autor cita o exemplo do boxeador Ed Larimore, que sempre colocava os fones de ouvido e ouvia música antes de começar a treinar. A música se tornou o gatilho que o colocava no estado mental certo para o treino. O próprio autor tinha um ritual pré-jogo no beisebol que o ajudava a entrar no clima. Pode ser ouvir uma música específica, tomar um chá, respirar fundo algumas vezes, algo que sinalize para o seu cérebro: ok, agora é hora de focar nisso. Resumindo a segunda lei e sua inversão. Para um bom hábito, torne-o atraente. Use empacotamento de tentações, junte-se a grupos onde o hábito é normal, foque nos benefícios em vez dos custos e crie rituais de motivação. Para um mau hábito, torne-o desinteressante. Destaque os custos e as desvantagens, pense nas consequências negativas. Maravilha! Seguimos para a terceira lei. Torne-o fácil. Depois do estímulo claro e do desejo atraente, precisamos que a resposta, o hábito em si, seja fácil de executar. Por que a facilidade é tão importante? Porque a gente tende a seguir a lei do mínimo esforço. Mas antes de entrar nisso, o livro faz uma distinção importante entre movimento e ação. Qual é a diferença? Movimento é quando você está planejando, pesquisando, lendo sobre o que fazer, estrategizando, mas ainda não está executando a ação que produz o resultado. Ação é o comportamento que de fato entrega um resultado. Ler um livro sobre dieta é movimento. Comer uma salada é ação. Pesquisar academias é movimento. Fazer 20 flexões é ação. E a gente confunde os dois. O movimento nos faz sentir que estamos progredindo, que estamos fazendo algo a respeito do nosso objetivo. Mas muitas vezes, ele é só uma forma sofisticada de procrastinação. A gente fica planejando a estratégia perfeita em vez de simplesmente começar a agir. A história da aula de fotografia do Jerry Welsman, na Universidade da Flórida, ilustra bem isso, né? Ilustra perfeitamente. Ele dividiu a turma em 2 grupos. O grupo da quantidade seria avaliado puramente pelo número de fotos que entregasse. 100 fotos valiam A, 90 valiam B e assim por diante. O grupo da qualidade só precisava entregar uma única foto, mas ela tinha que ser praticamente perfeita para tirar A. E quem produziu as melhores fotos no final? Surpreendentemente, foi o grupo da quantidade. Enquanto o grupo da qualidade passou o semestre todo especulando sobre a composição perfeita, a iluminação ideal, o momento certo, o grupo da quantidade estava lá fora, clicando, experimentando composições, testando luzes, aprendendo com os erros na sala escura. Eles simplesmente praticaram muito mais. A ação levou ao aprendizado e à qualidade. Exatamente. A lição é: a prática e a repetição são fundamentais para tornar um hábito automático. Cada vez que você repete uma ação, as conexões neurais envolvidas ficam mais fortes. O processo de potenciação de longo prazo. É aquele ditado: neurônios que disparam juntos se conectam. A automaticidade de um hábito depende mais da frequência com que você o pratica do que do tempo que passou desde que começou. Entendi. Ação e repetição são chave.
E por que tornar essa ação fácil é tão crucial? Aí entra a lei do mínimo esforço? Entra com tudo. O livro cita o trabalho de Jared Diamond em Armas, Germes e Aço. Ele argumenta que a diferença na velocidade de desenvolvimento entre os continentes, Eurásia versus Américas, África, se deveu em parte ao formato deles. Formato. Como assim? A Eurásia tem um eixo leste-oeste predominante. As Américas e África têm um eixo norte-sul. Por que isso importa? Porque regiões na mesma latitude, leste-oeste, tendem a ter climas, vegetação e duração do dia semelhantes. Isso facilitou enormemente a disseminação da agricultura e da domesticação de animais pela Eurásia. As inovações podiam se espalhar rapidamente por milhares de quilômetros. Já nas Américas e África, ao se mover norte e sul, o clima muda drasticamente, dificultando a adaptação das plantações e animais. Exatamente. Uma planta que prospera no México não se dá bem nos Andes ou no Canadá. A geografia tornou a difusão muito mais lenta e difícil. A implicação disso para nós é: a natureza humana, assim como a difusão da agricultura, tende a seguir o caminho de menor resistência. Nós somos programados para conservar energia. Entre duas opções semelhantes, vamos gravitar em direção àquela que exige menos esforço. Mas isso não significa que a gente só deve fazer coisas fáceis, certo? Muitos hábitos importantes são difíceis. Não, claro que não. A chave não é fazer só coisas fáceis, é tornar as coisas que valem a pena a longo prazo o mais fácil possível de serem feitas, especialmente nos dias em que a motivação está baixa. É sobre reduzir o atrito associado aos bons hábitos. O que é esse atrito? Atrito é qualquer obstáculo, dificuldade ou passo extra que existe entre você e a execução do hábito. Quantos cliques você precisa dar para começar a trabalhar? Quão longe fica a academia? Quantos ingredientes você precisa preparar para fazer uma refeição saudável? E a ideia é diminuir esses obstáculos. Sim, pense numa mangueira de jardim dobrada. Você pode tentar aumentar a pressão da água, aumentar a motivação para ela passar, ou pode simplesmente ir lá e desentortar a mangueira, remover o atrito. Qual é mais eficaz? Desentortar a mangueira, claro. Pois é. Muitas vezes a gente foca demais em ter mais força de vontade, quando seria muito mais eficiente simplesmente remover os obstáculos do caminho. O design de ambiente, que falamos na primeira lei, também é crucial aqui para reduzir o atrito. Se a academia fica no caminho entre sua casa e o trabalho, o atrito para ir é menor. A produção enxuta japonesa, Lean Manufacturing, também usa esse princípio, né? Totalmente. Uma das bases do Lean é eliminar desperdícios, muda, incluindo movimentos desnecessários, esperas, processos complexos. Eles redesenham o espaço de trabalho para que as ferramentas certas estejam no lugar certo, na hora certa, reduzindo o atrito para realizar a tarefa. E muitos produtos e serviços de sucesso fazem exatamente isso. Removem atrito da nossa vida. Com certeza. Aplicativos de entrega de comida removem o atrito de cozinhar. Apps de relacionamento removem o atrito de abordar alguém num bar. Uber remove o atrito de chamar um táxi. Mensagens de texto removem o atrito de uma ligação telefônica. Quanto menos passos, cliques ou escolhas um processo exige, maior a chance de ele ser adotado. O governo britânico aumentou drasticamente a taxa de pagamento de impostos, simplesmente mudando o link do site de um genérico para um que levava direto ao formulário online. Menos um clique, mais adesão. Então, uma estratégia prática é preparar o ambiente para o uso futuro. Exatamente. Tornar a aproximação mais fácil. O livro cita Oswald Knuckles e sua estratégia de reiniciar o ambiente. Sempre que ele terminava de usar algo, ele já deixava pronto para a próxima vez. Assistiu TV, controle remoto de volta no lugar. Levantou do sofá, almofadas arrumadas. Saiu do carro, lixo removido. Pequenas ações que preparam o terreno para a próxima. Isso. O objetivo é que o trabalho de preparar a ação seguinte seja feito enquanto você ainda tem energia ou motivação da ação anterior. Exemplos práticos. Terminou de jantar. Já deixa a frigideira no fogão e os pratos na mesa para o café da manhã. Gosta de desenhar. Deixe lápis e caderno abertos na mesa. Vai treinar amanhã? Deixe roupa, tênis e garrafa prontos hoje. Quer comer mais saudável? Pique os legumes no fim de semana.
reduzir o atrito futuro. E a inversão disso seria aumentar o atrito para os maus hábitos. Perfeito. Prepare o ambiente para dificultar as ações indesejadas. Quer assistir menos TV? Desligue o aparelho da tomada depois de usar. Tire as pilhas do controle. Quer usar menos o celular? Guarde-o em outro cômodo ou numa gaveta de difícil acesso depois de um certo horário. Quanto mais passos entre você e o mau hábito, menor a chance de você ceder à tentação. Case, reduzir atrito é fundamental. E a famosa regra dos 2 minutos. Como ela se encaixa aqui? Essa é uma das táticas mais poderosas e práticas do livro para tornar um hábito fácil de começar. A ideia central vem da coreógrafa Toilet Tarp. Ela tem um hábito super consistente de ir à academia treinar todas as manhãs. O segredo dela, o ritual não é o treino em si. O ritual é vestir a roupa de ginástica, sair do prédio e pegar um táxi. Só isso! Pegar o táxi! Só. Ela diz, depois que entro no táxi, a parte difícil acabou. Pegar o táxi é um ato simples, que leva menos de 2 minutos e que inicia todo o processo que a leva ao treino completo. É um hábito portal. Exato! Um hábito pequeno que te leva naturalmente ao hábito maior. O livro argumenta que quase metade das nossas ações diárias são hábitos automáticos, mas esses hábitos influenciam as decisões conscientes que vêm depois. E existem os momentos decisivos. Sim, figura 14. São aquelas pequenas escolhas que acontecem ao longo do dia e que mandam você numa direção ou noutra com um impacto desproporcional no resto do seu dia. A escolha entre pedir comida ou começar a cozinhar, entre ir de carro ou de bicicleta para o trabalho, entre pegar o celular ou pegar um livro, entre fazer o dever de casa ou ligar o videogame. São bifurcações no caminho. Exatamente. O autor conta que um hábito decisivo para ele manter a rotina de exercícios era simplesmente a vestir a roupa de ginástica assim que chegava em casa do trabalho, às 17h15. Uma vez vestido, a chance dele realmente ir treinar era muito maior. Então, como aplicar a regra dos 2 minutos? A regra é, ao iniciar um novo hábito, ele deve levar menos de 2 minutos para ser feito. Pegue o hábito que você quer construir e reduza-o a uma versão minúscula, que seja ridiculamente fácil de começar. Ler antes de dormir todas as noites se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se torna pegar o tapete de yoga. Estudar para a prova se torna abrir minhas anotações. Dobrar toda a roupa lavada se torna dobrar um par de meias. Correr 3 quilômetros se torna calçar meus tênis de corrida. Mas fazer só isso adianta alguma coisa? Ler só uma página? O ponto aqui não é o resultado imediato desses 2 minutos. O ponto é dominar a arte de começar. É tornar o início do hábito o mais fácil e automático possível. Ninguém aspira a ler só uma página, mas o objetivo inicial é se tornar o tipo de pessoa que começa a ler toda noite. É sobre consistência no início. Porque uma vez que você começou, é mais fácil continuar. Muitas vezes, sim, calçar o tênis é a porta de entrada para a corrida. Pegar o tapete é a porta de entrada para a yoga. Mas mesmo que você só faça os 2 minutos, você ainda assim cumpriu o hábito. Você reforçou a identidade desejada. Sou alguém que não perde treinos. Sou alguém que lê todo dia. É muito melhor fazer menos do que o planejado do que não fazer nada. O livro cita exemplos de pessoas que usaram isso com sucesso. Sim, um leitor que perdeu mais de 50 quilos começou indo à academia todos os dias, mas com a regra de não poder ficar mais de 5 minutos lá dentro nas primeiras semanas. Ele só ia, fazia um exercício rápido e ia embora. O objetivo era só criar o hábito de ir. E funcionou. E a dica do diário? Também. Autores como Greg McKeown e dizem Hemingway tinham um hábito de parar de escrever no meio de uma frase ou quando ainda tinham ideias, para tornar mais fácil recomeçar no dia seguinte. Parar antes de virar uma tarefa árdua. Então, a regra dos 2 minutos serve como um ritual de iniciação para o hábito maior. Perfeito. E você pode usar o que o livro chama de modelagem de hábito, habit shaping. Comece com a versão de 2 minutos e quando ela estiver consolidada, avance um pouco. A tabela 8 mostra exemplos. Para acordar cedo. Semana 1. Esteja em casa às 22 horas. Semana 2. Desligue TV e celular às 22 horas. Semana 3. Deite às 22 horas, lendo ou conversando. Semana 4.
Luzes apagadas às 22 horas. Semana 5. Acorde às 6. Para virar vegano, comece com o segunda sem carne, depois adicione terça, e assim por diante. Para se exercitar, comece calçando tênis, depois caminhe 5 minutos, depois 10 minutos, e vá progredindo. É um jeito gradual e menos intimidador de construir hábitos grandes. Faz sentido. Além de tornar fácil, podemos tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Essa é a versão extrema da terceira lei e sua inversão. E sim, podemos usar estratégias para isso. A história de Victor Hugo é um exemplo clássico. Ele tinha um prazo apertadíssimo para entregar o manuscrito de O Corcunda de Notre Dame. Para evitar a procrastinação e as distrações sociais que ele adorava, sabe o que ele fez? Pediu para o assistente trancar todas as roupas dele no armário. Exatamente. Deixou só um chale grande para se cobrir. Sem roupas para sair, ele não tinha escolha a não ser ficar em casa e escrever. Ele criou um dispositivo de compromisso. O que é um dispositivo de compromisso? É uma escolha que você faz no presente para controlar, garantir ou dificultar suas ações no futuro. É uma forma de travar seu comportamento futuro. Exemplos: pedir para o restaurante já embalar metade da sua refeição para a viagem antes mesmo de servir, pagar adiantado por uma aula de yoga para aumentar a chance de ir, cancelar o cartão de crédito para evitar compras por impulso. Famoso pacto de Ulisses, né? Que se amarrou ao mastro do navio para não ceder o canto das sereias. Exatamente. É usar a inteligência no presente para se proteger das tentações do futuro. E a automação, como ela entra nessa história de tornar as coisas fáceis ou difíceis? A automação é uma forma poderosa de usar a tecnologia para tornar bons hábitos inevitáveis e maus hábitos difíceis ou impossíveis, sem depender da sua força de vontade no momento. O exemplo histórico é o de John Henry Peterson e a caixa registradora. O que aconteceu? Peterson tinha uma loja no final do século XIX que dava prejuízo porque os funcionários roubavam dinheiro do caixa. Ele comprou uma invenção nova na época, a caixa incorruptível de Hitt, a primeira caixa registradora mecânica. Ela registrava cada venda e fechava a gaveta de dinheiro com um sino. E isso impediu o roubo. Diminuiu drasticamente. Tornou o comportamento desejado, registrar a venda honestamente, automático, e o comportamento indesejado, roubar discretamente, muito mais difícil. A loja passou de prejuízo a lucro. Peterson ficou tão impressionado que comprou a patente e fundou a National Cash Register, NCR. A automação funcionou. E quais são os exemplos modernos de automação de hábitos? São muitos. Programar o pagamento automático de contas e investimentos, usar filtros de e-mail para organizar a caixa de entrada, cancelar a assinatura da TV a cabo para assistir menos, apagar aplicativos de redes sociais ou jogos viciantes do celular, configurar o rebalanceamento automático do portfólio de investimentos, usar serviços de assinatura para refazer compras de remédios ou produtos essenciais, programar a poupança automática para aposentadoria assim que o salário cai, usar serviços de entrega de refeições saudáveis, instalar bloqueadores de sites para evitar distrações durante o trabalho. A tecnologia pode ser uma grande aliada para terceirizar a disciplina. Com certeza. Como disse o filósofo Alfred North Whitehead, a civilização avança estendendo o número de operações importantes que podemos realizar sem pensar sobre elas. A automação libera nossa energia mental para coisas mais importantes. Mas tem um lado negativo na automação também, né? Facilita ceder a impulsos. Tem, sim. A mesma tecnologia que facilita pagar contas também facilita assistir compulsivamente a séries, autoplay da Netflix, rolar infinitamente o feed de notícias ou pedir comida gordurosa com um clique. O risco é a gente pular de tarefa fácil em tarefa fácil sem nunca enfrentar os desafios que realmente importam. É preciso usar a automação com intenção. Ótimo ponto. Então, resumindo a terceira lei e sua inversão. Para um bom hábito, torne-o fácil. Reduza o atrito, prepare o ambiente, use a regra dos 2 minutos para começar e a modelagem de hábito para progredir. Se possível, use dispositivos de compromisso e automação para torná-lo inevitável. Para o mau hábito, torne-o difícil. Aumente o atrito, use dispositivos de compromisso para bloqueá-lo. Perfeito. Chegamos então à quarta e última lei.
torne-o satisfatório. Depois do estímulo claro, do desejo atraente e da resposta fácil, precisamos que a recompensa feche o ciclo e diga para o nosso cérebro: isso foi bom, repita. Porque a satisfação é tão crucial. Porque é ela que ensina o cérebro. É o prazer, a satisfação, o alívio que sinaliza que uma ação valeu a pena e deve ser repetida no futuro. É a regra essencial da mudança de comportamento. O livro começa essa parte com uma história impactante sobre higiene pública no Paquistão. A do Stephen Liubi, em Karachi. Essa mesma. Karachi era uma cidade com sérios problemas de saúde pública devido à falta de saneamento básico e higiene. Doenças como diarreia e pneumonia matavam muitas crianças. Lavar as mãos com sabão era uma solução conhecida e barata, mas as pessoas simplesmente não faziam isso de forma consistente. Mesmo sabendo que era importante. Mesmo sabendo. Faltava algo para transformar o conhecimento em hábito. Aí o Lube e sua equipe tiveram uma ideia. Fizeram uma parceria com a Procter & Gamble e distribuíram gratuitamente um sabonete chamado Safeguard. E qual era o diferencial desse sabonete? Ele era mais agradável de usar, fazia mais espuma, tinha um cheiro bom. A experiência de lavar as mãos se tornou um pouquinho mais prazerosa, mais satisfatória. E isso fez diferença? Uma diferença enorme. As taxas de lavagem de mãos dispararam e os resultados na saúde foram impressionantes. A incidência de diarreia caiu 52%, pneumonia caiu 48% e impetigo, uma infecção de pele, caiu 35%. E o mais incrível, 6 anos depois, mesmo sem o sabonete gratuito, o hábito de lavar as mãos permaneceu significativamente mais alto nas comunidades que participaram do programa. Uau! Uma pequena dose de satisfação imediata mudou um comportamento crucial para a saúde pública a longo prazo. Exatamente. Isso mostra que o sentimento de prazer ou satisfação é um professor muito eficaz para o nosso cérebro. A gente repete o que é recompensador. Pense na goma de mascar. No início era sem sabor, vendia pouco. Quando o Wrigley adicionou sabores como menta e frutas, as vendas explodiram. O sabor tornou a experiência satisfatória. O mesmo com o creme dental. Sim, os primeiros cremes dentais não tinham sabor e não faziam espuma. Foram empresas como a Pepsodent que adicionaram sabores como menta e ingredientes que criavam aquela sensação de formigamento e limpeza. Essa sensação não era necessária para limpar os dentes, mas tornou a experiência satisfatória, criando a percepção de que a boca estava realmente limpa e o hálito fresco. Isso ajudou a transformar a escovação num hábito diário para milhões de pessoas. E o contrário também funciona. Experiências não satisfatórias são evitadas. Com certeza. O livro conta o exemplo engraçado de uma mulher que queria que um parente narcisista parasse de visitá-la com tanta frequência. Ela começou a agir de forma intencionalmente chata e desinteressante toda vez que ele aparecia. Rapidamente, as visitas se tornaram muito menos frequentes. A falta de satisfação na interação mudou o comportamento dele. Estratégico. Mas tem um problema fundamental aqui, né? Muitos hábitos bons têm recompensas que só chegam lá na frente. Saúde, conhecimento, dinheiro. Enquanto muitos hábitos ruins oferecem prazer imediato. Comer doce, gastar dinheiro, procrastinar. Nosso cérebro não lida bem com isso. Esse é o grande desafio. O livro chama de descompasso entre recompensa imediata e tardia. Nosso cérebro evoluiu num ambiente onde a recompensa imediata era crucial para a sobrevivência. Encontrar comida, água, abrigo, fugir de um predador. As consequências eram imediatas. E a sociedade moderna funciona diferente. Totalmente. Vivemos num ambiente de recompensa tardia. Você trabalha hoje, mas o salário só vem daqui a semanas. Você se exercita hoje, mas os benefícios para a saúde só aparecem meses ou anos depois. Você economiza hoje, mas a aposentadoria tranquila só vem décadas depois. E o nosso cérebro primitivo não foi feito para isso. Ele sofre de inconsistência de tempo. Exato. A gente valoriza muito mais o presente do que o futuro. Uma recompensa pequena agora muitas vezes parece mais atraente do que uma recompensa muito maior depois. A gratificação instantânea geralmente vence a gratificação adiada. É por isso que é tão fácil ceder a tentações com consequências negativas futuras. Então, os custos dos bons hábitos geralmente são no presente,
E as recompensas, no futuro. E os custos dos maus hábitos são no futuro, mas as recompensas são no presente. É isso. Perfeito. E isso leva à regra essencial da mudança de comportamento, agora atualizada. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Então, para fazer um bom hábito colar, mesmo que a recompensa principal seja futura, a gente precisa encontrar uma forma de adicionar alguma satisfação imediata a ele. Exatamente. E inversamente, para quebrar um mau hábito, a gente precisa encontrar uma forma de adicionar alguma consequência negativa imediata, mesmo que o custo principal seja futuro. Como adicionar a satisfação imediata a um hábito como não gastar dinheiro com besteira? É um hábito de evitação, parece difícil de recompensar. É um desafio, mas é possível. A chave é tornar a evitação visível e recompensadora. Por exemplo, toda vez que você resistir à tentação de comprar algo supérfluo, transfira imediatamente o valor que você teria gasto para uma conta poupança separada, com um nome motivador, tipo Viagem dos Sonhos ou Jaqueta de Couro Nova. Ah, legal! Ver o dinheiro crescendo naquela conta específica se torna recompensa imediata por não ter comprado a outra coisa. Isso. Você transforma a ausência de uma ação numa evidência visível de progresso. O reforço imediato não precisa ser a recompensa final do hábito. Só precisa ser um pequeno sinal de prazer ou progresso que fecha o ciclo no curto prazo. Pode ser algo tão simples quanto o cheiro agradável do sabonete. E como a gente pode manter a consistência nesses hábitos dia após dia? A satisfação de ver o progresso ajuda, né? Ajuda muito. E uma das melhores formas de tornar o progresso visível e satisfatório é através do rastreamento de hábitos, habit tracking. O exemplo do Trent Dearsmith, o corretor de ações novato, é ótimo para isso. Fantástico, né? Ele era novo na área e decidiu focar numa única métrica: fazer 120 ligações de vendas por dia. Para acompanhar, ele pegou 2 potes. Num pote, colocou 120 clipes de papel. A cada ligação feita, ele movia um clipe do pote cheio para o pote vazio. Simples e visual. E funcionou. Funcionou absurdamente bem. Em 18 meses, ele estava ganhando $5 milhões por ano, numa empresa onde a maioria dos novatos mal conseguia se sustentar. O ato de mover o clipe era uma pequena recompensa imediata, um sinal visual de progresso que o mantinha motivado. Outros exemplos: usar um grampo de cabelo para marcar cada página escrita, mover uma bolinha de gude para outro pote a cada série de flexões feita. O Benjamin Franklin fazia algo parecido com o diário de virtudes dele, né? Marcava cada falha numa tabela. Exato. O rastreamento de hábitos funciona por várias razões. 1. Torna o hábito óbvio. Lembra você de agir. 2. É inerentemente atraente. Vê o progresso é motivador. Cria uma sequência que você não quer quebrar. 3. E, crucialmente, é satisfatório. O ato de marcar a tarefa como concluída, de ver a sequência crescendo, é recompensador por si só. E como facilitar esse rastreamento? Não precisa ser complicado, né? De jeito nenhum. Quanto mais simples, melhor. Se puder ser automatizado, ótimo. A fatura do cartão de crédito rastreia gastos, a pulseira fitness rastreia passos, o calendário rastreia reuniões. Se precisar ser manual, que seja o mais fácil possível. Um calendário na parede com um X a cada dia de treino. Um diário simples. O importante é que o ato de rastrear não seja um fardo maior que o próprio hábito. E o que fazer quando a gente falha um dia? A sequência é quebrada, a motivação pode ir embora. Ah, essa é uma regra de ouro do rastreamento e da manutenção de hábitos. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Never miss twice. O que isso significa? Significa que falhar um dia é normal, acontece com todo mundo. A vida interfere. O problema não é falhar uma vez. O problema é quando uma falha se torna 2, 3, 4. Aí sim você corre o risco de abandonar o hábito. A chave é recuperar-se o mais rápido possível no dia seguinte. Então, mesmo que o treino de hoje seja ruim, ou você só consiga fazer 5 minutos, ainda vale a pena fazer para não quebrar a corrente 2 vezes? Com certeza. Um treino ruim ainda mantém os ganhos compostos trabalhando a seu favor e, mais importante, reforça sua identidade de sou alguém que não perde treinos. Evite a mentalidade do tudo ou nada. Perdeu um dia? Bola para frente, retome no dia seguinte. A consistência imperfeita é muito melhor que a inconstância. Mas tem um perigo no rastreamento também, né? Ficar
obcecado com número. Tem sim. É a chamada lei de Goodhart. Quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Como assim? Quando você foca demais no número em si, pode começar a otimizar para um número, e não para o propósito por trás dele. Empresas focadas só nos ganhos trimestrais podem sacrificar a saúde a longo prazo. Alunos focados só na nota podem decorar em vez de aprender. Pessoas focadas só no peso na balança podem adotar dietas não saudáveis ou se frustrar com flutuações normais. Então a medição deve ser um guia, não um fim em si mesmo. Exato. Use o rastreamento para te manter consciente e motivado, mas não deixe que ele te segue para o quadro geral. Celebre também as vitórias fora da balança, os benefícios qualitativos do hábito, mais energia, menos estresse, mais foco, não só os quantitativos. Perfeito. Cobrimos como tornar satisfatório e a inversão da quarta lei. Como tornar um mau hábito insatisfatório imediatamente. Aqui a ideia é adicionar um custo, uma dor, uma consequência negativa o mais rápido possível após o comportamento indesejado. Lembra da regra? O que é imediatamente punido é evitado. O livro cita uma ideia radical do Roger Fisher, especialista em negociação. A do botão nuclear. Essa. Ele propôs que, para tornar a decisão de lançar armas nucleares realmente palpável para o presidente americano, o código de lançamento deveria ser colocado numa pequena cápsula implantada cirurgicamente ao lado do coração de um voluntário. Nossa, e qual era a ideia? Para lançar as bombas, o presidente teria primeiro que pegar uma faca de açougueiro e literalmente matar aquele voluntário com as próprias mãos. A ideia era tornar a consequência abstrata de milhões de mortes numa consequência imediata, visceral e dolorosa para o tomador de decisão. Uau! Extremo, mas ilustra o ponto. A dor imediata é uma professora eficaz. Muito eficaz. Quanto mais imediata, certa e cara for a consequência de um mau hábito, mais rápido a gente aprende a evitá-lo. E como aplicar isso de forma mais prática, na vida real? Adicionando um custo instantâneo aos maus hábitos. Exato. Duas ferramentas principais para isso são o contrato de hábito e o parceiro de responsabilidade. O que é um contrato de hábito? É um acordo verbal ou escrito que você faz consigo mesmo ou com outros, onde você declara seu compromisso com um hábito específico e estabelece qual será a punição caso você falhe. E essa punição deve ser algo que você realmente quer evitar. O exemplo do Brian Harris, que queria perder peso, é ótimo. Muito bom. Ele fez um contrato com a esposa e o personal trainer. As regras eram: 1. Registrar toda a comida ingerida. 2. Pesar-se toda semana. 3. Treinar 3 vezes por semana. E as punições por falhar. Se não registrasse a comida, teria que se vestir formalmente, terno e gravata, todos os dias na semana seguinte. Ele odiava isso. Se não se pesasse, teria que pagar $100 para o treinador. Se perdesse um treino, teria que pagar $500 para a esposa. Uau! Punições bem dolorosas. E ele ainda teve que usar o boné do time rival por 1 mês se não atingisse a meta de gordura corporal. Sim, a chave é que as consequências são claras, imediatas e significativas para você. O ato de escrever o contrato e assiná-lo, talvez até com testemunhas, também aumenta o nível de compromisso psicológico. E o parceiro de responsabilidade? É alguém que fiscaliza o contrato. Pode ser, mas não necessariamente. Um parceiro de responsabilidade é simplesmente alguém que sabe do seu objetivo e com quem você se reporta regularmente. Só o fato de saber que alguém está observando, que você terá que prestar contas a alguém, já aumenta muito a motivação para não falhar. A gente se importa muito com a opinião dos outros. O livro cita a comediante Margaret Cho, que fazia um pacto com um amigo para escrever piadas ou músicas todos os dias e mandar um para o outro. Exato. Ou Thomas Frank, que programou um tweet automático que seria publicado às 6h10 dizendo: são 6h10 e eu não acordei porque sou preguiçoso, e oferecendo $5 via PayPal para quem respondesse. A única forma de cancelar o tweet era acordar antes e desativá-lo. Uma forma criativa de usar a vergonha pública como punição imediata. Que ideia! Então, tornar insatisfatório envolve adicionar custos imediatos, seja através de contratos, parceiros de responsabilidade ou outras formas criativas de punição ou constrangimento. Basicamente, sim. Fazendo a dor da inação ou da ação errada ser maior que a dor da ação correta no curto prazo. Fantástico! Cobrimos as 4 leis em profundidade. Tornar claro, atraente, fácil,
e satisfatório, e suas inversões, mas o livro não para por aí, né? Tem uma seção sobre táticas avançadas para ir além do básico. Sim, são pontos mais sutis, mas muito importantes para otimizar o processo e para a sustentabilidade a longo prazo. O primeiro tópico é sobre a verdade sobre o talento, ou seja, o papel dos genes. Ah, velha discussão, natureza versus criação. O que o livro diz? Os genes importam para os hábitos? Importam e muito. A comparação que ele faz entre o nadador Michael Phelps e o corredor marroquino Hicham El Guerrouj é perfeita para ilustrar isso. Dois atletas lendários, mas com físicos totalmente diferentes. Exatamente. Phelps é alto, 1,93 metros, tem um tronco longo, braços enormes e pernas relativamente curtas, ideal para natação. El Guerrouj é baixo, 1,75 metros e super leve, 58 quilos. Um físico perfeito para corrida de média distância. Eles são aberrações genéticas nos extremos opostos do espectro. E se eles trocassem de esporte? Seria um desastre para ambos, por melhores técnicos e mais esforço que tivessem. Phelps jamais seria um corredor de elite mundial e El Guerrouj jamais seria um nadador de ponta. A genética deles os predispôs ao sucesso em seus respectivos esportes. Qual a implicação disso para nós, meros mortais? Que se não nascemos com o gene certo para algo, devemos desistir? De forma alguma. A implicação não é determinismo, mas sim alinhamento. Os genes não determinam nosso destino, mas eles influenciam nossas áreas de oportunidade. A lição é: escolha o campo de competição certo para você. Construa hábitos e busque objetivos que estejam alinhados com suas inclinações e habilidades naturais. Jogue um jogo onde as cartas genéticas te favoreçam, em vez de lutar contra elas. Então parte do segredo é o autoconhecimento. Entendendo que você é naturalmente bom ou tem mais facilidade. Exatamente. E isso se conecta com a personalidade. Nossos traços de personalidade têm uma forte influência genética. O livro menciona estudos que mostram correlações genéticas com coisas como quantas horas de TV assistimos, a probabilidade de casar ou divorciar, a tendência a vícios, níveis de obediência ou rebeldia, como reagimos ao estresse. E os 5 grandes traços de personalidade, Big Five. Sim, abertura à experiência, conscienciosidade, organização, disciplina, extroversão, afabilidade, amabilidade, cooperação e neuroticismo, instabilidade emocional. Esses traços têm bases biológicas. Por exemplo, a reação de bebês a ruídos altos pode prever extroversão e introversão futura. Níveis de ocitocina influenciam a afabilidade. Uma amígdala hipersensível está ligada a maior neuroticismo. E como isso se aplica aos hábitos? A dica é: crie hábitos que funcionem para a sua personalidade, não contra ela. Se você é muito introvertido, talvez um treino em grupo barulhento não seja o ideal para você manter a consistência. Talvez correr sozinho ou treinar em casa funcione melhor. Se você tem alta abertura, talvez precise de mais variedade na sua rotina para não se entediar. Não existe uma única dieta ou rotina de exercícios ou método de estudo que funcione para todo mundo. Encontre o que se encaixe em você. E como encontrar esse jogo certo, essa área onde a gente tem mais chance de prosperar? O livro sugere algumas perguntas para reflexão. O que parece divertido para mim, mas trabalho para os outros? Onde eu obtenho retornos maiores que a média das pessoas? O que me vem mais naturalmente? Onde eu me sinto mais vivo, mais autêntico? O que me faz perder a noção do tempo entra em estado de fluxo. É um equilíbrio entre explorar novas áreas, exploração, e aprofundar naquelas onde você já tem bons resultados, extração. E se o jogo ideal não existe, crie o seu. O exemplo do Scott Adams, criador do Dilbert, é ótimo. Ele não era o melhor desenhista, nem o melhor comediante, nem o melhor executivo. Mas ele combinou essas 3 habilidades boas para criar algo único e de enorme sucesso. Então, os genes não eliminam a necessidade de trabalho árduo. De jeito nenhum. Eles apenas direcionam onde o trabalho árduo tem mais chance de dar frutos exponenciais. O foco deve ser em atingir o seu potencial máximo, dadas as suas cartas, não em se comparar com os outros. Ótimo. Outra tática avançada é a regra de cachinhos dourados. O que ela diz?
Essa regra fala sobre como manter a motivação a longo prazo. A história do comediante Steve Martin ilustra isso bem. Ele não nasceu engraçado. Começou fazendo truques de mágica simples, depois foi adicionando piadas. Passou anos se apresentando em clubes minúsculos, testando e ajustando o material incansavelmente. Ele foi progredindo aos poucos. Exatamente. O sucesso estrondoso só veio depois de mais de uma década de trabalho, refinando a arte dele. Ele persistiu porque estava constantemente trabalhando em tarefas que eram desafiadoras, mas ainda assim gerenciáveis. É aí que entra a regra de cachinhos dourados. Que diz que a gente fica mais motivado quando a tarefa não é nem muito fácil e nem muito difícil, mas na medida certa. Perfeito. Humanos amam um desafio, mas só se ele estiver na fronteira da nossa capacidade atual. Tarefas muito fáceis nos deixam entediados. Tarefas muito difíceis nos deixam frustrados e desmotivados. A motivação máxima acontece quando estamos trabalhando em algo que nos estica um pouco, que exige esforço, mas que ainda assim parece possível de ser alcançado. É o ponto ideal de dificuldade. Então, para manter um hábito a longo prazo, precisamos garantir que ele continue oferecendo um nível adequado de desafio. Sim, encontrar maneiras de continuar progredindo e se sentindo competente, mas sem tornar a coisa fácil demais. Mas e o lado negativo dos bons hábitos? Mesmo encontrando o desafio certo, a rotina pode se tornar tediosa, né? O tédio. Isso é o grande matador de hábitos a longo prazo. Tem uma citação ótima de um treinador de força no livro. O sucesso, no final das contas, se resume a quem consegue lidar melhor com o tédio de treinar todos os dias, de fazer as mesmas coisas repetidamente. Os profissionais persistem mesmo quando a motivação inicial some e a coisa vira rotina. Exato. Os amadores param quando deixa de ser divertido. Os profissionais entendem que a maestria exige passar pelo vale do tédio. Mas tem outro risco aí. Conforme um hábito se torna automático, a gente para de prestar atenção nele. E o desempenho pode começar a declinar sutilmente sem que a gente perceba. É aí que entra a prática deliberada. Sim, a maestria não é só ter hábitos automáticos. É hábitos plus prática deliberada. É continuar prestando atenção, buscando pequenas melhorias, mesmo no que já se tornou rotina. E para isso, é fundamental ter um sistema de reflexão e revisão. O que seria isso? Parar de tempos em tempos para analisar o progresso. Exatamente. Reservar um tempo, periodicamente, semanal, mensal, anual, para revisar seus hábitos, seus sistemas, seus resultados, o que está funcionando, o que não está, onde posso melhorar. Isso mantém a consciência aguçada e permite fazer ajustes finos. O exemplo do time de basquete Los Angeles Lakers nos anos 80 é interessante. O CBE, Career Best Effort, de Pat Riley. Ele calculava o desempenho de cada jogador em várias estatísticas e comparava com o melhor desempenho anterior dele e com o dos oponentes. O foco era numa melhora de apenas 1% em relação ao seu próprio recorde pessoal. Isso mantinha todos focados em pequenas melhorias contínuas. Outros exemplos. Eliud Kipchoge, o maior maratonista da história, revisa meticulosamente seus cadernos de treino. Chris Rock testa piadas novas em clubes pequenos antes de grandes especiais. Executivos de sucesso costumam manter diários de decisões para analisar o que deu certo ou errado. A reflexão é o que impede que os hábitos virem complacência. E tem uma última dica nessa sessão: manter a identidade pequena. O que significa isso? É uma ideia do Paul Graham. Significa não se apegar demais a um rótulo ou a uma identidade específica. Sou minimalista, sou programador Python, sou investidor de valor. Porque quanto mais você se apega a uma identidade, mais frágil você se torna quando algo ameaça essa identidade. Tipo, se você se define como vegano e um dia come algo de origem animal por engano, isso pode gerar uma crise de identidade. Pode. Ou se você se orgulha de ser alguém que nunca perde um treino e se machuca, isso pode te desestabilizar. A ideia é focar nos aspectos da identidade que são mais flexíveis e fundamentais. Ser alguém que aprende, que é disciplinado, que é resiliente, em vez de se prender a detalhes específicos que podem mudar ou se tornar obsoletos. Isso te permite crescer e se adaptar sem sentir que está traindo quem você é. Entendi. Não deixar a identidade virar uma prisão. Exatamente. Para fechar as táticas avançadas,
O livro tem uma seção rápida chamada Pequenas Lições das 4 Leis, que resume alguns insights-chave. Quer destacar alguns? Claro, são ótimos lembretes. A consciência, lei 1, precede o desejo. Você só deseja o que percebe. A felicidade, de certa forma, é o estado onde não há desejo, lei 2. É estar satisfeito com o que se tem. Os sentimentos vêm antes, desejo, e depois satisfação do comportamento, leis 2 e 4. Eles dirigem nossas ações. O autocontrole é difícil porque resistir a uma tentação raramente é satisfatório no momento. Lei 4. Nossas expectativas determinam nossa satisfação. Lei 4. Uma experiência medíocre pode ser ótima se você esperava algo ruim. A felicidade é relativa. Lei 4. Comparamos nossa situação atual com a passada ou com a dos outros. A esperança de uma recompensa geralmente declina com a experiência à medida que o cérebro aprende a prever com mais precisão. Leis 2 e 4. O desejo inicial pode ser maior que o prazer real. Ótimas pílulas de sabedoria para a gente lembrar. Ufa, que jornada! Exploramos muita coisa hoje, hein? Desde a base fundamental do poder do 1% e a importância do sistema sobre as metas. Passando por cada uma das 4 leis em detalhe. Tornar claro, tornar atraente, tornar fácil e tornar satisfatório. E as inversões delas para quebrar maus hábitos. Tornar invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Sem esquecer da conexão profunda entre hábitos e identidade e as táticas avançadas sobre genes, personalidade, motivação, tédio e reflexão. A mensagem central que fica para mim é esse poder imenso, quase invisível, que se acumula com pequenas ações diárias feitas com consistência. E como esse framework das 4 leis nos dá um guia muito prático e lógico para construir qualquer hábito que a gente queira, ou desmontar aqueles que nos atrapalham. Sem dúvida. É sobre parar de depender só da força de vontade e começar a ser um arquiteto mais inteligente do nosso comportamento e do nosso ambiente. Alinhar nossos hábitos com quem queremos ser e com nossas inclinações naturais, escolher os sistemas certos e ter a disciplina de persistir mesmo quando a novidade passa e o tédio bate a porta, usando a reflexão para continuar aprendendo e melhorando. Para a gente encerrar, então, fica uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouviu. Qual pequeno hábito, talvez um que leve menos de 2 minutos, se fosse praticado consistentemente a partir de hoje, poderia iniciar um efeito cascata positivo na sua vida? E olhando ao redor agora, para o seu ambiente imediato, como você poderia redesenhar um pequeno detalhe para tornar um bom hábito um pouquinho mais óbvio ou fácil, ou um mau hábito um pouquinho mais invisível ou difícil, levando em conta suas próprias inclinações? Fica aí a reflexão para cada um.